Apresenta-se neste contexto uma reflexão fundamental acerca de um aspecto frequentemente negligenciado na saúde cardiovascular, capaz de influenciar significativamente a longevidade. Aborda-se aqui um mecanismo natural de extrema relevância no combate a uma das principais causas de morbidade entre a população idosa, a obstrução arterial. É imperativo compreender que, ao buscar assistência médica para questões cardíacas, o foco recai, em geral, sobre indicadores superficiais. Os profissionais tendem a avaliar parâmetros como os níveis de colesterol ou a prescrever medicamentos para hipertensão, porém tais abordagens tratam apenas manifestações sintomáticas, sem atingir a raiz do problema. O verdadeiro agente etiológico da maioria das complicações cardiovasculares reside na disfunção endotelial. Para elucidar esse conceito, convém descrever a estrutura das artérias. Em seu interior, existe um revestimento protetor extremamente fino, composto por uma única camada celular. Esse delicado tecido funciona como uma barreira interna nos vasos sanguíneos. Quando danificado, desencadeia-se uma sequência de eventos patológicos. A lesão nessa camada aciona uma resposta inflamatória imediata e o organismo, ao reconhecer o dano, inicia um processo de reparação. Envia então cálcio, colesterol e proteínas para estabilizar a área afetada. A placa arterial, tão temida, nada mais é que uma tentativa emergencial do corpo de conter o problema. A questão central, contudo, reside na causa inicial desse dano. A situação torna-se ainda mais complexa quando se observa que a lesão no endotélio reduz drasticamente a produção de uma molécula essencial, o óxido nítrico. Esse composto desempenha papel crucial na manutenção de um fluxo sanguíneo saudável, atuando como um vasodilatador natural que mantém os vasos flexíveis e desobstruídos. A deficiência de óxido nítrico desencadeia uma série de consequências adversas. A pressão arterial eleva-se, uma vez que os vasos perdem a capacidade de dilatação adequada. O risco de formação de trombos aumenta consideravelmente, fator crítico, pois cerca de 90% dos infartos estão associados a processos de coagulação. As paredes arteriais tornam-se espessas e rígidas, perdendo sua elasticidade natural, enquanto a inflamação dissemina-se pelo sistema cardiovascular. Curiosamente, a comunidade médica muitas vezes ignora essa conexão, limitando-se a prescrever antihipertensivos sem investigar a razão pela qual os vasos perderam sua capacidade de relaxamento. No entanto, existem estratégias naturais eficazes para elevar os níveis de óxido nítrico. A exposição solar, por exemplo, constitui um dos métodos mais potentes. A luz solar estimula a produção de vitamina D, que por sua vez, potencializa a síntese de óxido nítrico. Além disso, metade da energia solar é composta por radiação infravermelha, que também contribui independentemente para esse processo. Assim, a simples prática de passar tempo ao ar livre proporciona um duplo benefício. Até mesmo ações cotidianas, como respirar pelo nariz em vez da boca, podem incrementar a produção de óxido nítrico, enquanto a suplementação de magnésio demonstra resultados significativos nesse sentido. Outro aspecto pouco discutido diz respeito a um mecanismo intrínseco do organismo para a remoção de placas arteriais, o transporte reverso de colesterol. Esse sistema atua removendo depósitos lipídicos das paredes arteriais e direcionando-os ao fígado para reciclagem. Tal processo é relevante, pois persiste uma compreensão equivocada acerca do colesterol. Muitos acreditam que o colesterol dietético seja o principal responsável por obstruções vasculares, porém o organismo sintetiza a maior parte do colesterol circulante. O colesterol, longe de ser um vilão, é indispensável para a produção hormonal e inúmeras funções biológicas. O verdadeiro problema não reside no colesterol em si, mas nos processos inflamatórios que o levam a acumular-se em locais inadequados. Diversos fatores ativam esse sistema de limpeza vascular. A niacina, ou vitamina B3, destaca-se por sua eficácia na remoção de colesterol das artérias. O HDL, conhecido como colesterol bom, desempenha papel ativo no transporte de lipídios das artérias de volta ao fígado. A prática regular de atividade física também estimula esse mecanismo, assim como o jejum intermitente, que consiste em evitar a ingestão contínua de alimentos ao longo do dia. Ademais, a adoção de uma dieta pobre em carboidratos mostra-se particularmente eficaz nesse contexto. É necessário esclarecer um equívoco comum relacionado à redução de carboidratos. Alguns indivíduos experimentam essa abordagem por algumas semanas, observam melhorias em seus parâmetros de saúde e, em seguida, retornam aos hábitos alimentares anteriores. Quando os problemas reaparecem, atribuem o fracasso à estratégia adotada.
Tal raciocínio assemelha-se a afirmar que a atividade física não funciona porque os benefícios cessam após a interrupção dos exercícios. O que muitos desconhecem é que a dieta rica em carboidratos, considerada padrão pela maioria, está longe de ser fisiologicamente adequada para o ser humano. Para ilustrar essa questão, basta considerar que a glicemia normal gira em torno de 80 mg por decilitro, o que equivale a aproximadamente uma colher de chá de açúcar em toda a corrente sanguínea. No entanto, o indivíduo médio, seguindo as diretrizes nutricionais convencionais, consome entre 50 e 100 colheres de chá de açúcar diariamente, incluindo açúcares refinados e amidos, que são rapidamente convertidos em glicose. Esses números referem-se a uma ingestão calórica de 2.000 calorias diárias, sendo que muitos consomem quantidades superiores, o que torna tais estimativas ainda mais conservadoras. Surge, então, uma indagação pertinente. Como é possível ingerir 50 a 100 colheres de chá de açúcar por dia e manter níveis glicêmicos aparentemente normais? A resposta reside em um mecanismo de defesa emergencial do organismo. A insulina atua como um eficiente agente de remoção, eliminando o excesso de glicose da circulação antes que cause danos severos. Esse processo explica por que indivíduos podem consumir grandes quantidades de carboidratos e ainda assim apresentar resultados normais em exames de glicemia. A insulina opera intensamente nos bastidores para manter o equilíbrio. Contudo, esse sistema possui uma limitação temporal. Após 15 a 20 anos de sobrecarga, o pâncreas exaure-se, e a produção de insulina declina progressivamente, enquanto a glicemia eleva-se. Nesse estágio, o indivíduo recebe o diagnóstico de pré-diabetes e posteriormente de diabetes. Na realidade, a diabetes não consiste em uma doença caracterizada por hiperglicemia, mas sim em uma condição na qual a insulina não consegue mais compensar o consumo excessivo de carboidratos. Dentre todas as intervenções para reduzir a gordura hepática, a restrição de carboidratos destaca-se como a mais eficaz. Estudos demonstram que é possível eliminar 40% da gordura acumulada no fígado em apenas 2 semanas com essa abordagem. O ponto crucial reside no fato de que o açúcar refinado converte-se diretamente em colesterol no organismo. Além disso, gera inflamação que danifica o endotélio vascular, desencadeando toda a cascata de eventos que culminam em complicações cardiovasculares. Por essa razão, a redução do consumo de carboidratos revela-se essencial para preservar níveis ótimos de óxido nítrico e proteger a saúde cardíaca. O organismo elimina o excesso de colesterol por meio da bile, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Esse processo explica, em parte, as consequências observadas em indivíduos submetidos à remoção desse órgão. A remoção da vesícula biliar pode comprometer significativamente a capacidade do organismo de gerenciar o colesterol de forma eficiente, uma vez que o sistema de armazenamento da bile é eliminado. Os sais biliares desempenham um papel fundamental no processamento e na excreção do excesso de colesterol. Nesse contexto, é igualmente relevante abordar a questão do cálcio, cujos depósitos nas artérias representam um fator de risco cardiovascular amplamente reconhecido. O magnésio, por sua vez, atua como regulador essencial do metabolismo do cálcio, prevenindo sua acumulação em locais inadequados. Essa relação torna-se ainda mais evidente ao considerar a fisiologia das artérias, estruturas circundadas por músculo liso que se contrai na presença de cálcio e relaxa sob a ação do magnésio. Para indivíduos com preocupações relacionadas à pressão arterial, a suplementação adequada de magnésio revela-se, portanto, indispensável. Os polifenóis, compostos vegetais de notável atividade biológica, conferem proteção significativa ao revestimento arterial. Dentre esses, destaca-se um polifenol específico, cuja eficácia na promoção da saúde vascular é particularmente expressiva. Outro nutriente que merece atenção especial é a vitamina K2, cuja função primordial consiste em direcionar o cálcio para os ossos e dentes, evitando seu depósito em tecidos moles, como as artérias. Essa ação torna a vitamina K2 um elemento valioso na manutenção da flexibilidade e integridade vascular. No que concerne às estratégias terapêuticas, um recurso de destaque baseia-se no uso do cacau em pó cru, especificamente aquele rico em flavonoides, compostos bioativos presentes em sua forma minimamente processada. Diferentemente do cacau torrado, utilizado na produção de chocolate convencional, o cacau cru preserva concentrações elevadas de flavonoides, cujas propriedades antioxidantes e cardioprotetoras têm sido amplamente documentadas na literatura científica.
Um dos achados mais surpreendentes em pesquisas recentes refere-se à capacidade do cacau em pó de induzir efeitos vasculares comparáveis aos observados em sessões de exercício físico moderado. Estudos demonstram que o consumo de cacau promove dilatação dos vasos sanguíneos em níveis semelhantes aos obtidos com a prática de atividade física, graças à sua capacidade de ativar sistemas enzimáticos responsáveis pela produção de óxido nítrico. Para potencializar esses benefícios, recomenda-se a combinação do cacau em pó com beterraba em pó, um dos alimentos mais ricos em precursores de óxido nítrico. A sinergia entre esses dois ingredientes resulta em um efeito vasodilatador ainda mais pronunciado. Enquanto a beterraba fornece óxido nítrico de forma direta, o cacau estimula a produção endógena dessa molécula, promovendo tanto um benefício imediato quanto um estímulo prolongado à capacidade do organismo de sintetizá-la. A preparação pode ser realizada com água morna, evitando-se temperaturas elevadas que possam degradar os compostos bioativos, e consumida preferencialmente pela manhã. Estudos clínicos evidenciam que o consumo regular de cacau em pó é capaz de reverter a rigidez arterial, uma condição frequentemente associada ao envelhecimento e ao aumento da pressão arterial. Essa propriedade assume particular relevância em um contexto em que a perda de elasticidade vascular tem sido observada em faixas etárias cada vez mais precoces. Os efeitos do cacau, além de cumulativos, demonstram um potencial regenerativo notável. Pesquisas indicam que indivíduos entre 50 e 80 anos que consumiram cacau diariamente por apenas 2 semanas apresentaram redução da espessura da parede arterial, equivalente à observada em pessoas 20 a 30 anos mais jovens. Tais resultados sugerem uma reversão significativa do processo de envelhecimento cardiovascular. Os benefícios, no entanto, não se limitam ao sistema circulatório. O cérebro, a pele e diversos outros órgãos e tecidos respondem positivamente ao aumento dos níveis de óxido nítrico e à melhora da circulação sanguínea. Para implementar essa estratégia de forma eficaz, recomenda-se dissolver o cacau em pó em água morna, evitando-se, contudo, o consumo concomitante com café, especialmente aquele contendo cafeína. A razão para essa precaução reside no fato de que a cafeína pode induzir vasoconstrição, antagonizando os efeitos vasodilatadores desejados. O intervalo ideal entre o consumo do cacau e do café deve ser de, no mínimo, 2 horas. Caso o objetivo principal seja a otimização cognitiva, a mistura direta com café pode ser considerada, embora não seja a abordagem mais indicada para a saúde cardiovascular. A adição de uma pitada de sal marinho ou de magnésio glicinato em pó pode complementar os benefícios da preparação, uma vez que o magnésio desempenha um papel crucial na regulação da função vascular. É fundamental, entretanto, evitar o uso de água fervente, que pode comprometer a integridade dos compostos termossensíveis presentes no cacau. A escolha por cacau orgânico é igualmente recomendada, a fim de minimizar a exposição a resíduos de agrotóxicos frequentemente utilizados em seu cultivo. A adoção dessa prática diária, embora simples, pode resultar em melhorias perceptíveis em curto prazo, incluindo aumento dos níveis de energia, maior clareza mental e um senso geral de bem-estar. Trata-se de uma intervenção acessível, natural e fundamentada em mecanismos fisiológicos, que não se limita ao alívio de sintomas, mas atua diretamente sobre os processos subjacentes à manutenção da saúde circulatória. As artérias possuem uma notável capacidade de regeneração quando devidamente estimuladas, e a combinação de cacau e beterraba oferece exatamente o suporte necessário para ativar os sistemas de reparo e manutenção do organismo. A implementação dessas medidas representa um investimento valioso na saúde cardiovascular, cujos benefícios se estenderão por toda a vida.